Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu sou o Arthur, sou consultor empresarial, tenho MBA em Gestão Estratégica de Negócios e eu trabalho ajudando os profissionais autônomos, pequenos e médios empresários a abrirem suas empresas ou mesmo a resolverem seus problemas, sejam dificuldades financeiras pessoais, faço como o coaching pessoal, o coaching empresarial, o coaching life e o coaching financeiro, tá? Então eu ajudo principalmente profissionais autônomos, profissionais liberais, aqueles que querem abrir uma empresa, já têm uma empresa, passando por dificuldade, treinamento de equipe, eu ajudo em todo esse processo. E hoje eu vim falar para vocês a respeito de um tema que é muito comum e assim, me dói demais quando eu vejo as pessoas passarem por esse tipo de dificuldade, terem esse tipo de problema e fecharem as empresas devido às dificuldades desse problema. Grande parte das pessoas, elas começam a pensar em empreender porque se cansam do trabalho de ser funcionários. Então a pessoa vai lá, ela trabalha como funcionário, tem um salário fixo mensal. Chega em um determinado ponto, ela acha que ela está trabalhando demais, ela chega todo dia cansada, não tem uma qualidade de vida, ela não consegue trocar de carro, não consegue trocar de casa, não consegue viajar, não tem tempo livre para a família. Ela começa a ficar descontente, fala, não, que isso é uma coisa, eu vou empreender. E aí todo mundo elogia a pessoa que chega no final da semana, ela vai lá e faz um churrasquinho bacana, faz aquela comida legal e tal. E a pessoa fala, poxa, que legal, né? Todo mundo elogia muito a comida que eu faço, tudo. Todo mundo diz que eu estou perdendo tempo, né? Quem não escuta essa dinâmica? Você está perdendo tempo aí trabalhando com tal coisa porque você tem o dom para a cozinha, você tem um dom para fazer tal coisa. A pessoa se identifica, ela se motiva com aquilo e aí ela decide abrir um negócio. Eu vou abrir uma empresa, vou abrir um negócio sobre isso. Vou montar, sei lá, uma hamburgueria, por exemplo. E ela vai lá, começa a pesquisar sobre a hamburgueria e começa a ver ponto, ver lugar, tudo tal, e fala, poxa, que isso é uma coisa, eu tenho uma graninha guardada, eu tenho, sei lá, uns 30 mil reais. Dá pra mim montar um negócio e eu vou pedir a conta no meu emprego e vou me dedicar a abrir o negócio. Vai lá, pede a conta no emprego, ele já tem lá tipo uns 30 mil reais guardado, pede a conta no emprego, recebe mais rescisão aí de mais um acordo, sei lá, de mais uns 20 mil, tem 50 mil reais no total. Aí ele vai lá, aluga o ponto, começa a fazer reforma e gasta em torno de uns 30 mil reais para poder reformar o ponto para abrir. Demora 2 meses para poder abrir o negócio, ele vai ter que pagar aluguel durante esses 3 meses até abrir e inaugurar. E aí ele inaugurou, ele já gastou, quando ele vai inaugurar, ele já gastou em torno de uns 40 mil reais. E aí ele tem apenas 10 mil reais que sobraram de toda a grana que ele tinha e ele vai lá e começa a funcionar. Chega no primeiro mês, o negócio dá uma bombada, atende muita gente, vem bastante gente, ele fala, nossa, tá vendo só, eu vou rachar de ganhar dinheiro. Ele vai lá e ganha uma grana, fatura, sei lá, 30 mil reais. Então ele tinha 10, faturou 30, ganhou, tá com 40 mil reais na mão. Chega no final do mês, tem as contas para pagar, paga todo mundo e acabou os 40 mil reais. E aí, passado um tempo, ele chega no segundo mês e agora? A empresa dele talvez já não vai tão bem. Chega no final do mês, ele gastou os 40 mil que ele tinha, ele gastou tudo para pagar os funcionários, a equipe, os custos fixos, né, tudo os custos fixos que ele teve na empresa. Quando chega no outro mês, ele vai lá e a empresa, de vez de faturar 30, igual faturou o mês passado, fatura apenas 15. Ele fala, puxa vida, e agora? Se o custo fixo dele já era de 40 mil reais por mês, para ele pagar aluguel, água, luz, telefone, todas as manutenções da empresa, ele já era de 40 mil, como é que ele vai fazer se ele só faturou 15 mil? Aí começa o primeiro dilema do empresário. Essa mesma pessoa, primeiro recurso que ela tem, já que ela gastou toda a grana que ela tinha, ela corre até um banco, vai no banco e pede um financiamento. A primeira linha de crédito que o financiamento que o banco libera para ele é o capital de giro. Aí ele vai lá, pega aquela grana do capital de giro, vai lá, pede lá o valor, somente o valor para poder quitar as dívidas. Então ele tinha 15 mil que ele faturou, aí ele tinha 40 mil de custo fixo, ele pegou lá 25 mil. 25 mil de capital de giro, pagou as dívidas, ficou sem dinheiro nenhum novamente. Começa mais um mês, a empresa dele vai lá, chega no final do mês, fatura 20 mil. Custo fixo de 40, tomou pau de novo de mais 20 mil. E agora? Corre para o banco, empresta mais 20 mil para poder pagar a dívida. Vai mais um mês aberto, fatura, sei lá, 30 mil.
Mais um mês, faltou 10 mil, pega mais 10. E assim ele vai até ele chegar e entrar no buraco, porque ele não consegue mais crédito, acaba parando, ele dentro do custo fixo dele começa a aumentar, porque de 40 mil agora o custo fixo dele já está em 42, 43, 45, 48. Por quê? Porque tem mais a parcela do financiamento. Então ele tinha um custo fixo normal, mais a parcela do financiamento para ele pagar. Ou seja, aumenta cada vez que ele pega um financiamento, aumenta a parcela. E aí ele vai começando a se endividar, se endividar, se endividar, até o ponto que não dá mais, ele já não tem mais para onde recorrer. E tem que fazer o quê? Fecha. Quebra um cara que estava tranquilo, quebra e não tem mais o que fazer na empresa. Fica endividado, tem que voltar para o mercado de trabalho, arranjar emprego para poder pagar. E aí ele volta vivendo em péssimas condições com a família, porque ele não se planejou corretamente. Isso é um problema muito comum, é um dos problemas mais comuns que acontecem em todas as pessoas, tá? Com grande parte dos empresários do país. Isso faz com que essas empresas elas fechem, não atinjam nem mesmo o seu segundo ano de vida, não atingem nem mesmo o seu segundo ano, infelizmente. O que é que a gente espera como lição para vocês entenderem sobre a reflexão para vocês entenderem esse caso? Uma pessoa que trabalha, está condicionado a trabalhar como funcionário, ele não tem a cabeça de planejamento futuro. Ele não tem a cabeça de saber que aquilo um dia vai faltar. Lidar com a renda variável. Ele está acostumado a lidar com a renda fixa. Se ele ganha R$2.000, se ele ganha R$4.000, se ele ganha R$7.000, se ele ganha R$10.000. Ele está acostumado a todos os meses pingar aquele valor. Chova ou faça sol. O grande problema é isso. Ele está condicionado a ter a renda fixa. Quando ele abre mão desse emprego para trabalhar para ser empresário, para ser autônomo, ele passa a ter que lidar com a questão dele não ter mais renda fixa. É tudo variável. Ele depende realmente do sucesso do negócio para ele ter a renda. Então essa é a primeira regra que ele tem que aprender a lidar. Tá? É uma trava psicológica que ele tem que aprender a lidar com a questão da renda variável e não mais renda fixa. Segunda questão. Ele sempre acha que toda a grana que ele tem é a grana para ele investir. É a grana para ele montar um negócio. Eu vejo diversas pessoas, entro nos grupos do Facebook ali, pessoal, todo momento, o pessoal faz qualquer rescisão, acumula R$5.000, eu vou montar um negócio, eu vou fazer tal coisa. Eles não têm noção de quanto custa para fazer as coisas, eles não têm noção do que é empreender, do que é ter uma empresa de sucesso, o que é fazer uma empresa ter sucesso. Infelizmente, a dificuldade é um pouco maior, porque você não é simplesmente ir lá e fazer e vai dar certo. Eu vou colocar R$5.000 e vou montar uma barraquinha de cachorro-quente. Não é assim, infelizmente. Você tem que fazer planejamento. Quando você está falando que você vai abrir mão do seu emprego para você se dedicar ao negócio, a primeira coisa que você tem que pensar é fundo de emergência. E no caso, o fundo de emergência é um fundo de emergência para a sua pessoa física, para você e para a sua família. Isso que vai dar conforto e tranquilidade para a sua família continuar vivendo. Qual é o custo fixo que você tem na sua casa? A gente gasta, sei lá, vamos colocar R$3.000. Se você gastar R$3.000 por mês, R$3.000, todos os custos da sua casa, todos os gastos da sua casa, R$3.000. Se você gastar R$3.000 como custo fixo da sua empresa na sua casa, você precisa ter guardados como fundo de emergência no mínimo R$18.000. Então, no exemplo que eu dei, se você tem uma pessoa que tinha R$30.000 guardados, fez o acordo e ganhou mais 20, e tinha um custo fixo da casa de R$3.000, R$18.000 dos 50, vamos arredondar para 20, R$20.000 dos 50 são fundo de emergência dele, da pessoa física. Ele não pode gastar, de forma alguma. Aquilo é o mínimo que ele precisa ter para poder viver, para poder ter uma vida tranquila. Se acaso alguma complicação ele dê no negócio ou na vida dele, caso qualquer tipo de complicação, ele tem pelo menos aquele valor guardado, que é correspondente para ele poder viver pelo menos aí 6 meses sem depender de outra fonte externa. Isso dá uma tranquilidade para que ele consiga tomar as decisões no dia a dia muito mais conscientes, porque ele não está desesperado. Vamos supor que deu pau na empresa, ele realmente está desempregado. Ele ainda tem tranquilidade, que ele ainda tem 6 meses para tentar se recolocar, para tentar se arranjar, até que a reserva dele acabe. Isso é o mínimo necessário. Então vamos lá. Se ele tem R$20.000 reserva de emergência, então sobrou R$30.000 para ele empreender. Se ele tem R$30.000 para ele empreender, ele tem que entender que a reforma do ponto dele não pode custar 30 mil.
dos 30 mil reais, ele tem que pensar que uma parte desse capital tem que ser o capital de giro da empresa. O capital de giro da empresa, ele é exatamente a mesma coisa que o fundo de emergência é para a pessoa física, só que o capital de giro é para a empresa. Pensa que cada empresa ela vai ter que ter um custo fixo também para ela se manter. Água, luz, aluguel, funcionários, contador, impostos, investimento no marketing, o salário pro labore do dono. E aí é um outro adendo muito importante, que a pessoa fala assim, pô, eu ganhava 3 mil reais trabalhando para os outros, agora que eu sou dono eu vou ganhar 5 mil. Ele acha que ele vai ganhar 5 mil, ele quer ganhar 5 mil porque agora ele é dono do negócio. Mas a primeira questão é a seguinte, se você quer ser dono, se você quer ser empresário, você não tem mais salário. Você não sabe mais quanto é que você vai ganhar todos os meses. Você tem que fazer uma provisão do seu rendimento, do seu prolabore. Provisão, você vai prever, né, o futuro do salário que você quer ter, que é o tido prolabore. Se você é sócio e você trabalha na empresa, você tem direito ao prolabore. Qual é o valor do seu prolabore? O valor do prolabore não é quanto você quer ganhar. O prolabore, ele é o valor que você merece ganhar. Se você exerce no seu negócio, você exerce a função de cozinheiro, quanto é que um cozinheiro normalmente ganha? Ganha 2 mil. Então, beleza, então é o que você vai ganhar. No máximo 2 mil seu prolabore. Porque você é dono do negócio, mas você tem a função de cozinheiro. Então, você não pode ganhar mais do que um cozinheiro. Você tem que ganhar exatamente igual a um cozinheiro. 2 mil reais. Ah, Arthur, mas eu sou dono, como é que eu faço? O restante do valor, pelo fato de você ser dono, ele se enquadra na questão de distribuição de lucros. Se o negócio der lucro, ele deu 10 mil reais de lucro e você é dono sozinho, você ganha mais os 10 mil. Mas no custo fixo da empresa já tem que estar contabilizado os seus 2 mil reais de salário, que é o prolabore, que tem que sair. Então, você vai colocar na planilha, você vai colocar todos os seus custos fixos. Água, luz, aluguel, funcionários, impostos, contador, seu prolabore, investimentos em marketing, um site, o IPTU, você tem que prever o IPTU. Se você tem carro da empresa, você vai ter que já prever já o IPVA do carro. Se você tem algum seguro na empresa, parcela do seguro. Todo provisionado, tudo anotado. Você sabe, o custo da minha empresa então é de 10 mil reais. Beleza, 10 mil reais é o custo fixo. Ou seja, você tem que faturar sempre mais do que isso para você poder pagar as contas e gerar algum certo lucro. O dono da empresa, ele já tem que ter noção que ele só vai receber os 2 mil reais de prolabore e o restante é lucro. Então, dentro dos 10 mil reais já está os 2 mil reais do prolabore dele. Então, ele não pode mais gastar os 3 mil que ele estava acostumado, que era o custo de vida dele. Ele deixou guardar os 18 mil e agora ele vai ganhar 2 mil reais por mês. Se o negócio der grana. Vamos supor que o primeiro mês de negócio ele tenha faturado 30 mil. Ou seja, o custo fixo é de 10, ele faturou 30, ele pagou o custo fixo e sobrou 20 mil. Então, 20 mil reais são de lucro e 10 mil reais é o custo fixo. Ele, em hipótese alguma, ele pode gastar esse lucro, porque ele não sabe se esse lucro vai ser contínuo. Ele tem que primeiro aguardar, no mínimo, 6 meses, 1 ano de faturamento constante, dando esses mesmos 20 mil reais de lucro, para ele poder falar, pô, é recorrente, realmente é normal o negócio dar isso. Antes disso, não é lucro. Você não pode considerar isso como lucro, porque a gente vai ter épocas do ano que você vai faturar mais, vai ter épocas do ano que você vai faturar pouco. Pensa na sazonalidade de uma sorveteria, por exemplo. Uma sorveteria, ela tem um fluxo alto de faturamento durante os meses do verão, os meses do calor. E um baixo faturamento chega até mesmo a fechar negativo nos meses de frio, de inverno. Porque é normal, ela não tem faturamento no inverno, porque ninguém chupa sorvete no inverno, muito pouco. Então ele vai vender um pouco, mas ele sabe que vai fechar em prejuízo. Então o prejuízo que ele toma no inverno tem que ser compensado pelo lucro que ele ganha na época do verão, na época das altas. É isso que vocês têm que entender, que mesmo quando deu lucro, você não pode sair lá gastando lucro, você tem que guardar. Então você tem que ter um capital de giro, né? Voltando à questão do capital de giro, você tem que ter um capital de giro da sua empresa correspondente a pelo menos 3 a 6 meses do custo fixo da sua empresa.
Então, se no exemplo a gente deu, o custo fixo da empresa do cara é de 10 mil reais, ele tem que ter pelo menos 30, né, pelo menos 30 a 60 mil reais de capital de giro. Apenas para, caso a empresa feche no negativo, ele tenha a grana guardada para pagar pelo menos os custos fixos da empresa. Ele não depende de ter que pegar financiamento no banco, porque a empresa quebra quando ela começa pegando dinheiro no banco. Existem alguns financiamentos, algumas linhas de crédito que são baratas. Você consegue realmente uma linha de crédito boa, mas a maioria delas não. E às vezes, para ela ser barata, pro juros da conta ser barato, primeiro ponto que é levado em consideração é a credibilidade da empresa. Se é uma empresa que tem muita chance de pagar ou ela dá garantias, ela dá bens, ela dá faturamento do cartão, ela dá um carro, ela dá um imóvel. Se ela tem muita garantia de pagar, o risco que você tem de não pagar o banco é baixo. Então isso faz com que o banco deixe uma condição melhor, abaixo juros para você pegar o dinheiro emprestado. Se você souber jogar por esse lado, você faz ótimos negócios. Agora, se você não souber jogar por esse lado, aí você se complica demais, demais, demais. Evite ao máximo pegar dinheiro no banco. Por isso você tem que ter o seu capital de giro muito bem montado. Tem o seu reserva de emergência, deu lá os 20 mil, e você precisa de capital de giro no mínimo 30 a 60 mil. Então, no exemplo que a gente deu, numa pessoa que tenha 50 mil reais, 20 mil reais já é o capital de giro, já é o fundo de emergência, ela só tem 30 mil. Então 30 mil é insuficiente, porque se o custo fixo dela for 10, ela só consegue se manter aberta durante 3 meses, e isso é altamente arriscado. Ela tem que ter pelo menos como capital de giro de 60 mil, né, 60 a 120 mil reais, para que ela possa realmente aí ter uma margem para não fazer parte da estatística das empresas que fecham. Ah, Arthur, mas é muito dinheiro tal. Sim, é muito dinheiro. Eu sei, exatamente para você entender que para você poder montar um negócio, o seu negócio dá realmente certo, você não fazer parte das estatísticas das empresas que fecham, você tem que ter muito pé no chão, muita sensibilidade, cautela, planejar demais para poder abrir um negócio certeiro. Você tem que juntar muito dinheiro para você não colocar você e a sua família em risco e correr risco de fechar a empresa. Ah, Arthur, mas eu conheço um empresário, tal pessoa que não fez isso e ela deu certo. Sim, ótimo. Existem vários exemplos que deram certo sem ter capital de giro, sem fazer tudo corretamente. Eu sou um deles. Eu também não fiz tudo nos meus primeiros negócios, mas eu realmente consegui dar sorte, eu realmente me dediquei muito, eu consegui fazer o negócio dar certo. Mas é arriscado. É um risco que hoje eu vejo que eu corri, mas, eu hoje não correria esse mesmo risco. Porque eu, na época, era solteiro, sozinho, não tinha preocupação com nada. Então, se desse errado, tudo bem. Agora, se você tem família, se você deve satisfação a alguém, se você tem outros custos, você não pode se dar ao luxo de fazer um risco dessa forma. Então, por isso a gente aconselha. Você precisa respeitar seu fundo de emergência, seu capital de giro do negócio, para que você monte um negócio estruturado para realmente se alavancar e dar certo. Pode ser que às vezes você nem necessite do capital de giro. Pode ser que às vezes você nem utilize isso, porque você já montou com tanta certeza que vai dar certo, começou a dar certo, que o seu negócio bombou, deu certo e foi para frente e você não precisou disso. Ótimo, parabéns, muito bom. Mas se alguma coisa desse errado, você continua tendo o seu capital de giro. Ou se alguma coisa ainda der errado dali para frente, seja um processo trabalhista, seja uma ação de algum cliente, seja algum dano, indenização de algum funcionário, seja alguma uma quebra, uma emergência de manutenção que você precisa fazer, qualquer tipo de emergência você tem como recorrer, porque você tem um capital de giro para você poder utilizar sem necessitar comprometer o caixa da sua empresa. A gente não pode contar com o caixa da empresa sempre cheio, sempre faturando, porque se alguma coisa der errado, você se complica demais. Então essas são as regras básicas para você poder ter uma empresa de sucesso. Você precisa entender isso. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra, capital de giro é uma coisa, fundo de emergência é outra. Você precisa ter tudo isso para que você possa ter realmente qualidade de vida e ter mais certeza de fazer o negócio dar certo. Outro ponto muito importante que eu vejo nos negócios que estão começando é que as pessoas falam: ai, nossa, uma consultoria é muito cara, ai, nossa, contratar um bom profissional é muito caro. É caro, mas você vai pagar por algo que realmente dá resultado, você vai pagar por algo certeiro. Por exemplo, eu vejo pessoas, às vezes, ah, nossa, vou contratar uma consultoria, vai custar, sei lá, 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês, é muito caro. É muito caro, mas a certeza que você vai ter de abrir o negócio corretamente, de não quebrar, e ser assertivo é muito maior. Porque uma consultoria vai te ajudar a fazer a campanha de publicidade correta, a atingir o público-alvo que você espera, a planejar melhor o investimento, para você não dar tiro na água. Se você tem pouco dinheiro, principalmente guarde o seu dinheiro. Não vá investir em qualquer coisa, não vá tentar fazer de qualquer jeito.
tudo tem uma fórmula, tudo tem um segredo. Para você montar um site que bomba na internet, tem segredo. Para você fazer um vídeo bombar no YouTube, tem segredo. Para você ter uma empresa que fatura milhões, tem segredo. Para você ser um bom palestrante, tem segredo. Ser um bom profissional autônomo, tem um segredo. Tudo existe um segredo, tudo existe uma fórmula. E às vezes você pagando para o profissional que tem mais conhecimento nessa área, você tem mais chance de fazer sucesso, mesmo que o investimento seja alto. Mas é melhor você perder pouco agora do que perder muito depois, sem contratar um profissional. Então, entenda que os profissionais, cada profissional na sua área, ele pode sim ajudar muito você. Se você valorizar a profissão dos outros, você vai estar valorizando também a sua profissão. Entenda esse conceito, que garante que você não vai fazer parte das estatísticas das empresas que fecham e vai sim fazer parte das empresas que crescem, prosperam e passam dos 5 anos, que apenas 10% das empresas, menos de 10% na verdade, 10% das empresas que abrem no Brasil, elas passam do segundo ano. 10% apenas, 10%, 90% fecha. Dos 10% restantes, apenas 3% chegam ao quinto ano. Apenas 3% chegam ao quinto ano. O restante todas fecham. Então, teoricamente, apenas 3% das empresas que abrem no Brasil continuam ativas depois de 5 anos. Então, não faz parte da estatística. Conte com a nossa ajuda, nosso apoio, nossos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo.